Bom, então pessoal, esse exercício agora, ele traz pra gente de uma forma muito visual a aplicação dessa inclinação ou desse plano de tensões máximas que tem numa estrutura, tá? Pensa o seguinte, a viga abaixo tem um voo total de 12 metros e duas cargas de 20 kN aplicadas conforme a figura, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiando aqui, senão eu esqueço fácil. Então aqui 20 kN e aqui 20 kN também. Aí, 20 kN e 20 kN. E ela tem um voo de 12 metros, espaçado de forma igual, então aqui vai dar 4, 4, 4, 4, 8, 12. 4 metros, 4 metros e 4 metros. Beleza. Determine as tensões no ponto A, no ponto B e no ponto C. Considere a seção como sendo de 20 por 60. Então eu vou pegar aqui e já vou desenhar a seção. É como se a gente estivesse olhando a seção. Aqui. E essa seção, ela tem uma dimensão que a base é de 20 centímetros por 60 centímetros. Valores em centímetros. Pessoal, a gente vai usar daqui a pouquinho, só para não voltar aqui, quanto que dá a inércia de uma seção de 20 por 60? Professor? Eu. Você pode explicar só na questão anterior? Você me deu positivo, certo? Uhum. Daí as setas, no desenho você colocou ali pro positivo do eixo X e o Y. Certo. Tá. Eu não sei se eu estou falando besteira, mas tinha algum outro exercício que, mesmo ele sendo positivo, a posição da seta ficaria em outro lugar? Para esse plano de análise, não. Quando a gente analisa o plano, as tensões desses elementos, quando elas dão positivas, a seta da direita está na direção do eixo Y e a seta de cima está na posição do eixo X. Se elas estiverem negativas, daí é o contrário. É sempre o da direita e a superior que você verifica. Então a gente sempre vai ter só duas posições. Uma superior na direita sendo positiva. Isso, então a gente vai ter essas setas para cima e daí embaixo e do lado em sentidos contrários. Beleza? Beleza. Só quando alguém tiver o valor de inércia, por favor. 3,6 vezes 10 menos 3. Muito obrigado. Bom, beleza. Então é o seguinte, pessoal. A gente está falando de uma viga, tá? Então se a gente está falando de uma viga, o que pode acontecer numa viga? Principalmente, não é exclusivamente, pode acontecer outras coisas, mas primordialmente ela vai estar submetida à flexão esses elementos, tá? Posso ter vigas comprimidas ou tracionadas, posso ter vigas submetidas à torção, mas de uma forma geral, a maioria das vigas vão estar submetidas exclusivamente a efeitos de corte devido à cortante na flexão e devido à tensão normal devido à flexão. Então, o que a gente vai se preocupar agora são esses dois efeitos. O que é a flexão e o que é a cortante. A gente já viu isso analisando uma seção aqui, por exemplo. A gente viu que quando eu tenho uma flexão, aqui está a linha neutra, beleza. Então, quando eu tenho uma flexão ou um momento fletor atuando, eu vou ter uma tensão máxima de compressão e uma tensão máxima de tração. Está aqui. Tensão máxima de compressão, tensão máxima de tração. Professor, a inércia em relação a Y? Sim, Leidiane, a inércia sempre vai ser em relação ao eixo perpendicular ao carregamento, tá?
Então aqui está o carregamento, a inércia em relação ao eixo X, perdão, tá? Se eu tenho o carregamento aqui em cima, a inércia vai ser em relação ao eixo X, não em relação ao eixo Y. Tá bom? Beleza, então vamos voltar lá. Pessoal, tensões e flexões, elas se dão dessa forma, tá? Eu vou ter uma tensão máxima de compressão na fibra superior, para o momento positivo, e uma tensão máxima de tração na fibra inferior, também devido ao momento positivo. E aqui no meio, na linha neutra, que é a linha que passa pelo centro de gravidade da figura, ou seja, da figura, eu tenho uma tensão nula. E a distribuição de tensões é uma distribuição linear. Máxima, zero, máxima. E como que a gente calculava essas tensões? A gente calculava essas tensões pela fórmula momento vezes y dividido pela inércia. Tá? Então isso daqui foi o nosso pontapé do segundo semestre. A gente começou o segundo semestre falando sobre tensões normais da flexão. Agora eu não lembro se a gente começou o segundo ou finalizou o primeiro. Alguma coisa desse tipo. Beleza? Depois a gente analisou isso daqui. O que acontece com o cisalhamento. E essa daqui é um pouquinho mais recente. Peguei na mesma sessão. Sempre tendo em mente que agora a distribuição de tensões vai ser um pouquinho diferente. Um pouquinho não, vai ser muito diferente. Por quê? Se na tensão normal de flexão a gente tinha as máximas lá nas bordas superiores e inferiores, na tensão de cisalhamento, na fibra inferior, superior e inferior, a tensão é nula. E aonde que vai ser a máxima? A máxima agora passa a ser aqui no CG. Aqui está a tensão máxima. E a distribuição de tensões é algo mais ou menos dessa forma. Perfeito? Então, a tensão nula lá em cima, máxima aqui na linha neutra e nula aqui embaixo. E uma distribuição de tensões agora parabólica, não mais linear como era antes. Como que a gente calcula essas tensões? Tensão de cisalhamento vai ser dado por V vezes Q e T. Força cortante, momento estático da seção, inércia, largura de corte. E também a gente viu que quando a gente tem uma seção retangular e a gente quer saber a tensão máxima numa seção retangular era 3 meios de V sobre A. Então tá. Então eu tenho solicitações externas, momento, cortante, força normal, torção, tudo mais. E esses esforços externos geram na minha estrutura tensões internas, tá? Ou solicitações internas. Então, olha, momento é a solicitação externa. É o quanto eu tenho de carregamento e como esse carregamento solicita a minha estrutura. Cortante também. Então eu tenho uma relação entre a solicitação externa e a interna. Externa e interna. Para eu fazer esses cálculos, então, para a gente começar a resolver o exercício, a primeira coisa que eu preciso saber são as solicitações externas, o momento e a força cortante. Então, bora lá. Vamos pegar isso daqui e calcular tanto o diagrama de força cortante como o diagrama de momento fletor. Então aqui vai ser o meu diagrama de força cortante. Vou colocar aqui o resultado em kN. E aqui vai ser o diagrama do momento fletor com o resultado em kN vezes metro. Bom, a nossa viga é uma viga bem simétrica, tá? Tem 20 kN aqui, a estrutura é extremamente simétrica
Então as reações de apoio aqui vão sair direta. Vai ser em cada um dos apoios, tanto o apoio aqui da esquerda quanto o apoio da direita, vai receber metade do carregamento. Vou vir aqui. Então aqui vai pegar 20 toneladas, 20 kN. E aqui também. 20 kN. Beleza. Bora pro diagrama. Primeiro, diagrama de força cortante. Pessoal, se a gente só tem cargas concentradas no nosso exemplo, a gente só vai ter saltos do diagrama e o diagrama é sempre constante. Então, por exemplo, a hora que eu entro com a estrutura aqui, eu tenho um salto de 20 kN para cima. A hora que eu corto a estrutura e olho para a esquerda, tem uma carga de simplesmente 20 kN empurrando para cima. Tá? Então, venho aqui e coloco 20 kN de cortante. Daqui até essa carga aplicada, não tem mais nada. Então, segue constante. Cheguei, tem uma carga de 20 kN agora apontada para baixo. Baixa, para baixo. Isso daí vai gerar uma descontinuidade no diagrama igual à carga aplicada. Como a carga aplicada é de 20 e o nosso diagrama é de 20, zerou o diagrama. Sigo com ele até a próxima carga aplicada. Essa carga é uma carga também de 20 para baixo, também vai gerar essa descontinuidade. Sigo com ela até a próxima carga aplicada. Caramba. E a reação de apoio é uma carga de 20 kN para cima, então ela vai gerar essa descontinuidade também. E aqui a gente fecha o nosso diagrama de força cortante, tá? Com 20 kN de força cortante aqui. E aqui, menos 20. Lembrando que a unidade está aqui do lado. Beleza. Tá. Bom, diagrama de momento fletor. Primeira coisa. Extremos de viga, onde eu não tenho momento aplicado, o momento é nulo. Então, vou vir aqui. 0. 0. Como eu só tenho cargas aplicadas, eu preciso calcular o momento somente no ponto de aplicação das cargas. Então, eu preciso calcular o momento nesse pontinho aqui. Tenho duas formas de eu calcular. Ou eu analiso a carga para a esquerda e para a direita, tá? Ou se não, lembra que a variação do diagrama de momento fletor é igual à área sobre o diagrama de força cortante. Então, por exemplo, a área aqui, 20 é a altura, e a base vale 4. 20 vezes 4, 80. Então, o momento fletor aqui nesse ponto vai valer 80 kN vezes metro. Beleza. Repare que a variação do momento é igual à área sobre força cortante. Como nesse caso a área é 0, a variação também vai ser nula. Então significa que eu vou ter um valor constante de força. Está aqui o nosso diagrama de momento fletor. Esse é o diagrama de uma viga vagonada. Beleza. Então tá aqui. Pessoal, dá um tempinho para vocês copiarem. Enquanto vocês copiam, só contar um caso. Por que se vocês forem pesquisar ensaios de laboratório ou qualquer coisa, se vocês forem fazer pesquisa, mestrado,
doutorado, TCC, qualquer coisa, tá? Vocês vão ver que as vigas, normalmente, elas são ensaiadas nesse modelo, tá? Esse modelo com dois apoios e 2 pontos de aplicação de carga. Como assim, professor? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Cadê? Não vai ter. Puxa, que pena. Aqui, não, vou ter. Então, se vocês pegarem ensaios de vigas, reparem que esses ensaios são exatamente aquele diagrama que eu mostrei para vocês. Olha, ponto de apoio aqui desse lado, um apoio lá do outro lado e 2 pontos de aplicação de carga, tá? Então, isso daqui é o que a gente chama de ensaio de 4 pontos. Olha esse outro ensaio, mesmo esquema estrutural. Apoio, e 2 pontos de aplicação de carga. Não é um ponto só, são 2. Por que isso? Justamente por causa desse diagrama aqui. Reparem que entre as cargas aplicadas, o valor da força cortante é nulo. E o valor do momento fletor é constante. Então, se você está fazendo um ensaio, se está fazendo um experimento e você quer estudar o comportamento da viga sob flexão, entender o efeito da flexão, esse daqui é o esquema de ensaio que você retira o efeito da cortante e fica simplesmente com o efeito da flexão, tá? Então, é muito comum esse modelo de ensaio. Se você não fizer pesquisa, isso daqui é super útil. Dificilmente a gente consegue isolar cortante no momento fletor. Sempre quando eu tenho cortante, eu tenho um momento fletor também. Mas eu consigo isolar o momento sem ter cortante. Tá bom? Só curiosidade. Bora lá. Vamos... Mas como eu tô falando... deixa eu respirar. Vamos analisar então os pontos. Vamos lá. Ponto A, B e C. A gente vai sempre fazer esse caminho. Vamos analisar os 3 pontos. Ponto A, ponto B e ponto C. E analisar em relação ao quê? Em relação aos esforços que estão atuando nele. Por exemplo, ponto A, ele está na face inferior da viga. Ele está na face inferior da viga, numa região onde tem momento fletor, e ele está exatamente na face onde a tensão de tração é a máxima possível. Portanto, nesse ponto A, existe sim tensões de tração, tá? Então, a primeira tensão que existe nessa estrutura é uma tensão normal. E como que eu vou calcular? Momento vezes Y dividido pela inércia. Momento, 80, vezes Y, é a distância do CG até a face, 30. Inércia, 3,6 vezes 10 menos 3. Portanto, a tensão normal vai ser igual a Brigadora, 6,67 MPa. Que número cabalístico, hein? 6,67 MPa. Então, a gente tem uma tensão de tração nessa direção
de 6,67. Bom, pessoal, há tensões de cisalhamento no ponto A? O que vocês acham? Não, aí ela é 0. Boa, perfeito. E por dois motivos. Primeiro motivo, o ponto A está num ponto onde a tensão, a solicitação desse cisalhamento é nulo, é 0. E outra coisa, ele está na face inferior. A face inferior é o ponto de tensão do cisalhamento nulo. Então, nesse caso, 0. Portanto, o ponto A é um ponto de tensão normal máxima. Por quê? Porque não tem tensões de cisalhamento agindo. Se num plano não tiver tensões de cisalhamento atuante, ele consequentemente é um plano de tensão normal máxima. Não há nenhum ângulo que eu gire o ponto A e eu vá chegar numa tensão maior do que 6,67 MPa. Professor, era bem essa a dúvida que eu mandei pro professor hoje lá pelo WhatsApp. O professor tinha que era em X e eu falei, meu, como assim em X se a carga está vindo de cima para baixo? Isso, mas aqui ó, a tensão é em X. Ficou claro agora? Sim, agora deu para entender. Porque pelo WhatsApp eu não consegui compreender por que a carga ficava no eixo horizontal, no caso. Né? Perfeito. A carga é na vertical, mas a solicitação, a viga resiste à carga vertical com esforços na horizontal. Show. Bora pro ponto B, então. Ponto B. Cadê você, meu filho? Tá aqui. Então, bora lá. Antes de eu colocar qualquer coisa aqui nele, primeira coisa. Pessoal, quanto vale a tensão normal no ponto A? No ponto B, perdão. Vale 0. Boa. Tensão normal no ponto B vale 0. Por quê? Porque no ponto B ele está sobre a linha neutra. E sobre a linha neutra não há tensões normais. Então aqui, 0. Não há tensões normais devido à flexão. Agora, a tensão de cisalhamento vai existir. Por quê? Porque eu tenho corte, eu tenho valores de cortantes e eu tenho um ponto de tensões de cisalhamento aqui exatamente no ponto de máximo. Como eu estou trabalhando com uma seção retangular e o B está exatamente no ponto de máximo, vai ser 3 meios da força cortante divididos pela área. Isso daqui vai dar menos 0,25 MPa. Então, menos 0,25 MPa. Então, o que está acontecendo nesse caso é que a gente tem uma tensão. Lá, Tarcísio, como é que eu cheguei numa tensão negativa desse cisalhamento? A seta do lado direito vai ser para baixo, contrário ao eixo Y. A seta superior vai ser contrária ao eixo X. E nas faces vão ser sempre opostas, tá?
Então, se aqui está para baixo, aqui vai estar para cima. E aqui vai estar para a direita. É assim que a gente representa tensões desses elementos. E essa tensão vai valer 0,25 MPa. Bom, primeira coisa. Pessoal, esse plano é um plano de tensão normal máxima? Esse plano nem tem tensões normais, ele tem esses elementos. O plano de tensão normal máximo ele já é definido por um plano onde não haja tensões desses elementos. Aqui só tem isso, tá? Então o que acontece? A gente vai ter que analisar qual é o plano onde realmente está acontecendo as máximas tensões. Então bora lá. Vamos pegar aqui, vamos pegar primeiro plano de tensão máxima. Plano de tensão máxima, bora subir lá. Não vou subir, vou pegar por aqui. Cadê? Aqui. Então tá aqui o ângulo. O ângulo vai ser tangente 2θ, 2 tal xy, sigma x menos sigma y. Primeiro vamos calcular o ângulo então. Então bora lá. Então 2θ vai ser igual a arco cuja tangente vai ser 2 tal xy menos 2 vezes 0,25 divididos por sigma x menos sigma y. Ambos são nulo. 0,0. Isso implica que o plano de tensão normal máxima vai ser com ângulo igual a quanto? Alguém? Não, Antônio. Não, Tarcísio. Bom, Lucas. Aqui, ó, pessoal. Reparem que no denominador vocês têm zero. Como que vocês fizeram uma conta menos 0,5 dividido por zero? Tá? Não tem como fazer isso. Tá? Isso aqui vai dar erro. É impossível. Qual o ângulo que a tangente da área determinada? Tá? Lembra, tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. Quando a tangente for igual a 90, cateto oposto é infinito, cateto adjacente é zero. Tá? Isso daí é indeterminado. Então, quando eu tenho o denominador igual a zero, significa que o ângulo para arco tangente vai ser um ângulo de 90 graus. Então, 90 graus, θ é 90 dividido por 2. Portanto, 45 graus. Beleza? Então, só tome um cuidadinho para não irem cego aqui na conta, que vai dar errado. Tá? Tem que analisar aqui nesses casos. Bom,
Então, meu plano de tensão máxima já não é mais esse daqui. É um plano que vai estar a 45 graus. Não vou calcular aqui a tensão que está agindo. O mais importante do que calcular a tensão agindo é a gente entender o efeito, tá? Se vocês quiserem calcular, é só aplicar na fórmula e pronto, não vai ter problema nenhum. Vou vir aqui para o ponto C. Tá? Ponto C. Tá aqui. Bom, ponto C é esse pontinho aqui de baixo. Se ele está aqui embaixo e tem momento seletor atuando, tá? Então ele tem esforços normais. A tensão aqui nesse pontinho vai ser quanto? Tensão é igual momento vezes y dividido pela inércia. O exercício falou que esse ponto está bem aqui no meio desse trecho. Como aqui é 80, o meio é 40. A divisão aqui é linear. Então, momento 40 vezes 10 ao cubo, vezes y é 30 centímetros, dividido pela inércia, e a inércia é de 3,6. Vezes 10 a menos 3. E isso daqui vai resultar em 3,33 MPa. Tá? De tração. Pessoal, ponto C. Tem tensão de cisalhamento? Mas, Lucas, o ponto C não está no ponto onde a cortante aqui vale menos 20? Não tem o cortante agindo? Então não deveria ter tensões de cisalhamento? A questão é, ele está no ponto onde tem esforço de cortante atuando, mas na seção ele está aqui no ponto onde a tensão é nula. Tá? Então, por mais que tenha cortante agindo, ele está na face inferior, e na face inferior a tensão é nula. Tá? Então tem que olhar as duas coisas. É isso mesmo, Lucas. Então, boa. A tensão de cisalhamento nesse caso é zero, nula. Então, de novo, eu tenho nessa estrutura aqui uma tração de 3,33 MPa. Pessoal, eu quero a atenção de vocês só um pouquinho agora, só parem de copiar, quem estiver copiando, e só prestem atenção um pouquinho aqui agora, só para a gente fazer um apanhado geral desse exercício. Tá. Olha, essa viga aqui, que é um ensaio de flexão a 4 pontos, o que a gente tem de resultados? O ponto A é um ponto que naturalmente ele é o plano de tensões máximas, tá? Porque a hora que a gente calculou o ponto A, ele não gira, tá? As tensões máximas estão nessa direção. O ponto B, ele não é um plano que naturalmente ele apresenta as máximas tensões, mas ele vai apresentar as máximas tensões quando a gente rotacionar ele em 45 graus. A gente viu que a hora que eu rotacionar, eu chego nas tensões normais máximas, daí eu posso até calcular as tensões que vão estar agindo ali. E o ponto C é um ponto que, sim, é um ponto de tensão normal máxima. Ponto A e ponto C, pontos de tensões normais máximas, e eles vão estar alinhados com a viga. Ponto B não é um ponto de tensão, plano de tensão máxima, mas se eu rotacionar ele em 45 graus, eu chego nos pontos de tensões máximas. Olha isso aqui. Olha, essa daqui é exatamente a viga que a gente tinha, certo? Aqui era o ponto A, aqui era o ponto B e aqui era o ponto C. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que o ponto A era um ponto de tensão máxima? Se eu pegar o plano que a gente analisou, a gente vai ver que a tensão em X ela é no ângulo zero. Ela já é o próprio plano de máximo.
olha a inclinação da fissura. Ela é perpendicular ao plano de máximo, tá? Então isso daqui acontece. Ponto B. Ponto B estava entre as cargas aplicadas, aqui no meio, tá? Na metade da altura, lá na linha neutra. E a gente viu que o plano B, ele é um plano que ele precisa ser rotacionado a 45 graus para chegar no ponto do máximo. Ele aconteceria isso daqui. Ele precisaria rotacionar a 45 graus. Pessoal, olha a inclinação da fissura. A fissura não está a 45 graus, é exatamente na mesma direção que a gente precisa fazer para chegar no plano de máximo, tá? Então está aqui o plano de tensões máximas. E aqui embaixo, no ponto C. Ponto C, a gente também calculou que era um ponto de tensões máximas. Então ele alinhado no grau 0 já é um plano de máximo. Reparem que aqui está 45 graus, só que à medida que vai descendo, a fissura volta novamente a ficar em 90 graus. Olha onde está o plano de máximo, tá? Então, analisar a distribuição de tensões da estrutura, ela é muito relevante para saber qual é o ponto frágil da estrutura. E ela é muito nítida a hora que a gente começa a fazer essas inclinações ou essa análise dos pontos de máximos. Pessoal, ficou alguma dúvida? Ficou claro? E mais importante, agora essa teoria e essa problemática, ela ficou um pouquinho mais plausível, ficou mais visual o que ela significa? Vou usar